Olá pessoal, eu sou Chádia Frache e agora começa mais um programa podcast, Bora Falar de Saúde. Essa é uma produção da Sensa Manaus que leva assuntos de saúde de uma forma simples e leve para você que nos acompanha aqui no podcast. E nessa edição nós vamos tratar de um tema muito importante que é sobre o Janeiro Branco, né? Que fala sobre a qualidade de vida, do bem-estar de cada cidadão. Bom, e para abordar esse tema que é tão importante, nós convidamos aqui a psicóloga Jeane Leite, chefe da Divisão de Atenção Psicossocial da Sensa Manaus. A Jeane é formada em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em terapia cognitiva, comportamental e servidora de carreira das Secretarias de Saúde do Estado do Amazonas e do município de Manaus. Jeane, muito obrigada por aceitar o nosso convite para esse bate-papo aqui que é descontraído para a gente falar sobre as ações do Janeiro Branco, né? Sobre o que representa. A gente vê aí que todos os meses do ano nós temos uma cor representativa para os agravos à saúde e o Janeiro Branco cabe à qualidade de vida, tanto emocional, né? E é um prazer te receber aqui para falar sobre esse tema. Doutora, eu quero começar lhe parabenizando por essa iniciativa, porque é uma iniciativa muito importante. A gente ter um espaço como esse de poder estar difundindo informações sobre saúde para a nossa população. Então, quanto mais a gente puder estar conversando sobre isso, espalhando informações, conscientizando as pessoas sobre os cuidados com a própria saúde, isso é muito importante, isso tem um impacto grande na questão da saúde pública. Então, parabéns. E muito obrigada também por ter feito esse convite. É um prazer estar aqui. Eu gosto muito de você. Para mim é um prazer realmente estar aqui para a gente conversar sobre esses temas de saúde mental. Puxa vida, depois de um agradecimento desse, eu fico também muito feliz, porque aqui a gente pode tirar as dúvidas, falar com a população, esclarecer sobre o tema. E aí, Jeane, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é bem-estar e como esse conceito se relaciona à qualidade de vida das pessoas. Certo. Bom, o bem-estar, ele tem a ver com uma questão emocional. É uma percepção emocional de que eu me sinto bem. Já a qualidade de vida, ela perpassa muitas outras questões, como, por exemplo, o trabalho, condições familiares, condições comunitárias, questão de moradia, questão de saúde em geral, de transporte, econômicas. Então, a qualidade de vida é muito mais abrangente do que só o bem-estar. A gente poderia dizer que o bem-estar faz parte da qualidade de vida. Então, essa sensação de bem-estar, de que eu me sinto bem, de que eu me sinto tranquila, de que eu me sinto em condições de lidar com as situações do dia a dia. Porque a gente sabe que todas as pessoas passam por momentos bons e também por momentos desafiadores. E a gente não espera ter uma vida sem problemas. A gente espera ter problemas que a gente tem condição de lidar com eles. Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando disso, né? Eu lido com os problemas de uma maneira adequada, de uma maneira que me traz um equilíbrio. Então, a gente está falando de bem-estar. E quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando numa visão mais ampla, que também não depende apenas do indivíduo. Então, não é somente uma questão individual de medidas que eu posso tomar para mim. Toca nisso também, mas tem alguns pontos que transcendem a questão do que eu posso fazer. Então, é meio que a gente vai fazer o melhor com o que a gente pode. A gente sabe que nessa corrida do dia a dia, trabalho, casa, filhos, compromissos financeiros, que muitas vezes eu acho que esse é um ponto que pode afetar. Sim. Como é que nesse corre-corre a gente percebe quais são os sinais que a gente pode perceber que essa qualidade de vida ou esse bem-estar podem estar sendo afetados? Que sinais, pela tua experiência, podem representar um início de problema? Quando a pessoa pode apresentar, por exemplo, alguns problemas com sono, ela pode ter uma sonolência excessiva ou ela pode ter dificuldade para conciliar o sono.
alterações em relação à alimentação, ela pode fazer uma ingesta muito maior do que ela necessitaria estar fazendo de alimentação, ou ela pode ter dificuldade para se alimentar, um isolamento social, né, dificuldade de fazer amigos, a questão de estar muito tensa, muito preocupada, né, com a rotina do dia a dia. Então, são vários sinais, né, que o corpo vai dando para a gente, de que a gente precisa dar uma pausa, olhar para si e se cuidar. E às vezes, muitas vezes nessas pausas, olhar para si, é que as pessoas acabam se cobrando e achando que isso é um luxo, eu vou até falar entre aspas assim, numa linguagem popular, pode achar, ela tá com frescura, não é isso que falam? Sim. Então, assim, isso é importante a gente dizer que se olhar, ter o autocuidado, ter um momento de lazer e descanso, fazem parte, né, do nosso bem-estar e é uma necessidade, né? Com certeza. As pessoas realmente às vezes pensam isso, né, que é algo como que não tivesse uma necessidade de ter um momento de lazer. Ou que ela não tenha esse direito, não tem né? esse direito, isso. Mas quando a gente fala de momento de lazer e de tirar um tempo para si, não precisa ser uma coisa assim tão grande. Às vezes são pequenos gestos do dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que coloca ali a fotinha do filho na tela de fundo do celular. Então, qualquer hora eu olho ali, eu já me motivo, faz uma conexão, né? Poxa, eu estou aqui batalhando, mas eu tenho esse motivo, eu tenho essa motivação. Porque, na realidade, a grande questão não é evitar o sofrimento. O sofrimento está para todos. Faz parte da vida. A questão é você sofrer com sentido. Você tem um motivo. Eu estou passando por isso porque eu quero chegar nesse ponto. Existe uma razão, né? Existe uma motivação. Então, a gente consegue atravessar melhor esses momentos de dificuldade quando a gente tem uma forte conexão com os nossos objetivos de vida. Me diz uma coisa, o que consiste, assim, que ações consistem no Janeiro Branco? Sim. Então, a campanha Janeiro Branco, ela começou com um psicólogo lá em Minas Gerais, né, que ele tinha o objetivo de sensibilizar a população a respeito dos cuidados em relação à manutenção da saúde mental. Quando a gente fala de manutenção, a gente não está falando só daquelas pessoas que já estejam com algum sofrimento psíquico, com algum transtorno mental. Não apenas essas pessoas. O foco da campanha são todas as pessoas e todas as faixas etárias. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas em sofrimento psíquico e pessoas que não estejam em sofrimento psíquico também. Porque a campanha Janeiro Branco tem um foco muito de prevenção. Então, ela tem um objetivo de trazer informações importantes para a população, ensinando sobre como é que eu posso fazer para cuidar da minha saúde mental, para que eu me mantenha saudável do ponto de vista mental, para que eu possa encontrar esse equilíbrio. A gente sabe, novamente voltando a dizer, né, que sempre vão acontecer desafios, né? Vão acontecer situações que vão desequilibrar essa equação. Mas quando a gente tem uma resiliência, quando a gente já tem ali... Eu sempre falo para os meus pacientes assim, que a gente tem umas pilhas internas que a gente vai carregando. O que a gente faz para carregar essas pilhas internas? A gente precisa cuidar da gente. Então, a gente precisa, na medida do possível, sempre que a gente puder, dormir o suficiente. Dormir é bastante importante. Ter amigos, cultivar amizades é muito, muito, muito importante mesmo para a saúde mental. Ter a oportunidade de um dia você, sei lá, fazer um passeio diferente, nem que seja ir lá na esquina, dar um passeio ali na praça, mudar a sua rotina. Estar conectado com as pessoas que você ama. Então, tudo isso são fatores que vão carregando aquelas nossas pilhas, aquelas nossas baterias internas emocionais. E quando a gente vai carregando, a gente tem energia para passar pelos momentos também desafiadores. Para você que está nos assistindo, a gente já conseguiu pegar aqui algumas dicas com a doutora Giane sobre o que é, na prática, o cuidado com as nossas emoções, né, doutora? Então, a gente falou aqui sobre
uma boa noite de sono, Sim. sobre lazer, amizade, relações pessoais, né? Se dá um tempo, autocuidado. Lembre-se sempre que isso não é um luxo, Sim. né? É uma necessidade para que a gente mantenha as nossas emoções sempre ali controladas, né? Sim. Muitas vezes eu costumo dizer que a gente não passa 365 dias no ano sorrindo, né, doutora? Sim. É claro que vão ter dias que a gente mesmo acorda um pouco para baixo, aí depois, conforme o dia vai passando, as coisas vão melhorando, ou coloca uma música para quem gosta de música, ou coloca um louvor para quem escuta louvor, ou dá um bom dia diferente, recebe um bom dia diferente. Isso é muito importante também para mudar até a trajetória daquele dia que podia estar só num dia que a gente está borocochô, né? Sim, doutora, foi bom tocar nesse assunto. Inclusive, às vezes a gente até recomenda para os nossos clientes, né, que eles façam uma lista de atividades que fazem com que eles se sintam bem. E essas atividades são muito particulares de cada pessoa. Então, por exemplo, tem pessoas que vão preparar um bolo de chocolate e vão ficar bacanas, vão ficar muito felizes, adoram. Eu, por exemplo, gosto de preparar um bolo. Eu gosto da parte de comer. Eu gosto de sentir aquele cheirinho quando o bolo tá pronto. Poxa, que legal, fui eu que fiz. Isso é uma coisa que me anima, né? Mas para cada pessoa tem uma coisa. Então, vai ter um que vai gostar de sair para passear com o cachorro. Tem um que vai... Tem pessoas, por incrível que pareça, que já me disseram, e não foi só uma nem duas, se eu for lavar uma louça, eu melhoro bastante. Então, isso é um processo também de autoconhecimento, de você identificar aquilo que te ajuda. Porque também tem a questão quando a gente está com muitas preocupações, a gente não foca numa coisa só. Isso também é um dado importante. E aí, quando a gente começa a desenvolver uma atividade manual, então eu estou lavando uma louça, eu estou fazendo uma pintura, eu estou fazendo um bordado, eu estou fazendo alguma atividade nesse sentido, é como que o meu cérebro vai focar só naquilo. E só isso, só esse simples fato já gera um relaxamento, já diminui os níveis de ansiedade. Eu vou dar exemplos aqui de coisas, né, que os pacientes fazem, e é como volto a dizer, você precisa experimentar para descobrir o que é que vai funcionar para você, né? Mas, por exemplo, coisas assim, bastante que ninguém imagina. Tem pessoas que fazem equações de matemática, sentam, vão responder equações de matemática e tal, aí ela se concentra naquilo, então ela desliga as outras preocupações e ela começa a processar as informações de uma forma mais calma, e ela começa a ter insights sobre aquele problema que ela estava vivendo, porque quando a gente está tomado por uma forte emoção, às vezes a gente não consegue pensar naquilo ali com muita calma, e quando a gente consegue se acalmar, a gente consegue visualizar possíveis soluções, que a gente não estava conseguindo enxergar no momento inicial. Então, é isso. É um processo de autoconhecimento. O que é que eu faço que me deixa bem? Então, eu vou ligar para um amigo para conversar, eu vou fazer uma caminhada, eu vou malhar, eu vou fazer alguma coisa que realmente vou fazer as unhas, em casa mesmo, vou lá, faço minhas unhas, eu vou tomar um banho, é uma coisa que me acalma. Eu não sei, eu estou falando assim, mas eu estou colocando para vocês, né? Então, assim, de vocês descobrirem, poxa, toda vez que eu faço isso, eu me sinto melhor. Então, aí, começa a colocar isso. Se não quiser colocar por escrito, guarda na memória, né? Toda vez que eu não estiver me sentindo muito bem, eu vou lançar mão desse recurso para me regular emocionalmente, né? Ou seja, saber reconhecer o que pode ser um gatilho para te deixar emocionalmente abalado e saber reconhecer que estratégia você pode usar para que aquilo melhore, né? E, doutora, me diga uma coisa, isso independe de idade, de credo, de sexo, homem, mulher, criança, jovem, adulto, todo mundo
tá propenso a Sim. passar por momentos assim, né? Todos. E a cada idade a gente tem cuidados diferenciados. Quando a gente fala, por exemplo, de crianças bastante pequenas, as ações são muito mais focadas na pessoa que cuida da criança do que na própria criança. Porque serão ações assim do tipo garantir uma rotina para aquela criança, garantir horários regulares de sono, garantir que ela se alimente sempre nos mesmos horários e de maneira saudável, garantir que ela tenha a oportunidade de brincar, que o ambiente esteja limpo, que esteja dentro do possível organizado, que haja afeto. Então, são essas necessidades emocionais das crianças que a gente geralmente trabalha com a pessoa que cuida quando se trata de uma criança pequena. Quando a gente pensa já numa criança maior, num adolescente, aí já são outras medidas, né? É a questão do autoconhecimento mesmo, de aprender a identificar a sua emoção, o que você está sentindo, como é que você pode fazer para melhorar. No que se refere aos adolescentes, a gente tem aí uma fase de descobertas, né, de questionamentos, uma fase assim muito desafiadora e muito importante da vida de todos nós. É uma mudança que acontece do ponto de vista neurológico, onde vão ser definidas questões de sexualidade, questões religiosas, questões de profissionais também. Então, é uma fase que tem uma crise emocional, mas é uma crise boa, no sentido de que é um processo natural de evolução que todos nós passamos, né? Que a gente precisa passar por isso para alcançar outros estágios de desenvolvimento. Na fase adulta, principalmente agora focando mais nas mulheres, a gente observa muito a questão da multitarefa. Então, aquela mulher que ela precisa trabalhar fora, ao mesmo tempo ela precisa ser uma boa mãe, eu digo precisa no sentido de que se cobra, né? Eu quero ser uma boa mãe, eu também quero ser uma boa profissional, eu também quero ser uma boa dona de casa, eu também quero ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa... E aí é uma cobrança muito grande, né, que as mulheres têm em relação a isso. É muito desafiador. E aí entra também, essa parte é realmente desafiadora e como, eu vou te falar, na minha prática, eu atendia muitos adultos, né? A gente via muito esse período do puerpério, quando a mulher acaba de ter bebê, que além de ser uma situação nova, existe uma explosão hormonal, né, onde ela pode desenvolver inclusive depressão, pós-parto. Nessa fase adulta, é importante a gente ter também uma rede de apoio, né? Porque o trabalho é exaustivo, são muitas responsabilidades e ela vai deixando, porque ela, como a senhora falou, ela quer ser uma boa mãe, ela quer estar presente, ao mesmo tempo ela quer tratar bem o esposo, ela quer cuidar da casa, e aquilo acumula, né? Isso é muito desafiador. Então, essa rede de apoio também é muito importante, né? Porque, afinal, quem é que cuida do cuidador? Sim, a grande questão é essa. Quem vai cuidar desse cuidador? Porque ela, uma hora, vai precisar dessa ajuda, né? E aí, realmente, construir essa rede social. Às vezes, a pessoa pode ter uma família que ajude, e isso é excelente, mas não é sempre, né, que isso vai acontecer. E quando não existe essa rede familiar, aí existe, então, a rede de amigos, né? A gente vai construindo essa família com os amigos também. Então, por isso que eu falo que as relações de amizade também são muito importantes. São extremamente importantes para a saúde mental. É isso. Então, o que acontece? Na terceira idade, a gente tem os desafios próprios, né? Que são a questão assim. Progressivamente vai acontecendo, não estou dizendo que é para todos os idosos, mas para uma boa parte deles, uma certa perca de autonomia, né? Uma questão de começar a precisar da ajuda de outras pessoas, né? A depender. A questão da aposentadoria.
a questão da perca de entes queridos que acompanharam durante toda a vida e de repente aquela pessoa não está mais ali. Então, são os desafios que são próprios dessa idade. Então, assim como eu estava dizendo no início, todas as faixas etárias da vida, a gente vai ter os desafios e as coisas boas acontecendo também. E a gente precisa ter esse equilíbrio, essa resiliência para lidar com todas essas questões. Bom, doutora, a gente vai tocar num assunto agora que pode ser polêmico, mas é que parece-me que hoje rege o dia a dia das pessoas, que são as redes sociais. Sim. Internet, as plataformas tipo Instagram, Facebook, onde essas plataformas elas viraram verdadeiros tribunais também, né? Sim. E isso, muitas vezes, uma postagem que um adolescente faça, tem uma palavra que eles usam muito, ele foi cancelado. Sim. Ele recebe críticas ao seu corpo, à sua fala, ao seu modo de vestir, e isso se tornou uma questão assim diária que os especialistas apontam também como um fator principal para essas emoções, para terem problemas nas emoções. Inclusive, existem casos de suicídio, muitos casos de suicídio em adolescentes, até em adultos, pelos julgamentos nas redes sociais. O que a gente pode dizer aqui para o nosso público? Como se blindar disso? Como manter a tua autoestima? Como manter sem dar tanta importância ao julgamento das redes sociais? Então, esse é um desafio do nosso tempo, né? Uma coisa realmente da nossa geração, da nossa época, que as pessoas antigamente não passavam por esse desafio, né? E a gente precisa estar num equilíbrio. A gente não tem como demonizar as redes sociais e dizer não vou usar, não vou permitir de jeito nenhum que meu filho jamais use de forma alguma. Não dá para ficar de fora, não né? tem como. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter o equilíbrio. E quando se trata de crianças e adolescentes, é a supervisão constante. Sempre acompanhar o que é que o filho está assistindo, o que é que o filho está vendo, assistir junto com ele, discutir com ele, perguntar, filho, o que você acha disso aí que a gente está assistindo? Qual a sua opinião sobre isso? Isso já aconteceu com você? Você já ouviu algum colega seu na escola passando por isso? Então, são canais de comunicação que vão se abrindo. E a gente pode transformar essa experiência, essa oportunidade no momento ali de até aumentar o vínculo, né, entre os filhos e os pais. Mas é importante acompanhar de perto, né, ficar observando o que está acontecendo nas redes sociais, porque a gente sabe que tem muitos perigos aí. Ou seja, impor limites também faz parte da saúde, de cuidados com a saúde mental, né? Total. No que se refere a crianças e adolescentes, é uma das necessidades básicas das crianças e dos adolescentes é que haja o limite, que haja a regra. A falta da regra, a falta do limite não é favorável para o desenvolvimento emocional, nem da criança e nem do adolescente, porque ele vai se sentir perdido. Quando existe a regra, só que também não pode ser aquela regra que tudo proíbe. É preciso haver a regra e haver o afeto. Então, equilíbrio, isso, né? Um equilíbrio. Então, eu sinto que eu estou com um caminho bem traçado, bem delineado, eu não posso vir para cá, eu sei disso. No entanto, eu tenho aqui uma figura paterna ou materna, enfim, alguém que cuida de mim, que me passa muito afeto e eu me sinto muito fortemente vinculado a essa pessoa. Então, aí a gente vai nesse equilíbrio. Falhas vão acontecer, tá, gente? Não existe receita de bolo em educação.
A gente vai aprendendo também com os nossos erros. Dá para a gente sim e devemos pedir perdão aos filhos quando a gente falhar, quando a gente se exceder. Isso é bom e é modelagem. A gente está ensinando para eles que quando a gente erra, a gente pede perdão. Então, é um modelo que a gente está fazendo. Nós somos os pais, a gente tem que ensiná-los, né, sobre isso. E sempre colocar as regras, tem que ter regra. Doutora, quando a gente fala sobre todas essas emoções, esses sentimentos, existe um limite onde a gente precisa perceber que é necessário procurar ajuda. Quando é que a gente pode falar aqui para o nosso pessoal? A que momento eu posso chegar e dizer assim, poxa, esse não é um bom sinal e eu preciso de ajuda, eu preciso de um tratamento? Tem algum parâmetro? Sim. Vamos lá, eu vou dar algumas dicas, tá? Como eu já tinha falado antes, alteração de sono, para mais ou para menos, alteração na alimentação. Também eu estou me excedendo na alimentação ou eu não quero me alimentar. O humor, né? Então, na maior parte do tempo, quase todos os dias, como está o seu humor? A gente chama de eutímico, é aquele humor que está equilibrado. Eu não estou nem alegre demais, nem triste demais, aquele humor. Mas se eu percebo que na maior parte do tempo eu estou triste, eu estou preocupada, eu estou ansiosa, aí é um sinal. Questão de isolamento social, as pessoas me convidam, eu não quero mais ir, eu não sinto vontade, né, de sair com as pessoas, de estar com os amigos, é um outro sinal. E aí isso vai num crescente, né, até chegar num ponto mesmo da pessoa ter um choro frequente, e chora com muita frequência, fica muito ansiosa, aí apresenta palpitações, né, tremor, sudorese, e, enfim, aí isso vai num crescente. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente já precisa, né, de alguma forma procurar uma ajuda de algum profissional mesmo. E nesse ponto, quando a gente diz procurar uma ajuda de um profissional, não significa necessariamente um psicólogo apenas, né? A gente tem as equipes de saúde da família, que tem o médico, que tem o enfermeiro, que são profissionais que estão ali à disposição. E como a gente recebe notícias sobre isso, doutora? De que a população tem essa vinculação com esses profissionais e procuram eles mesmos quando estão passando por questões também emocionais. E é muito interessante esse processo. Então, assim, procura um profissional para conversar. Perfeito. A gente, agora que a senhora tocou no assunto vamos supor, procurar ajuda médica ou multiprofissional, vamos falar um pouquinho da Rede Municipal de Saúde de Manaus, que no caso é a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa. O que hoje a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus oferece em relação à saúde mental à nossa população? Certo. Bom, então, a porta de entrada de todo o sistema de saúde é a atenção primária à saúde, e a saúde mental também está na atenção primária à saúde. Então, é como eu falei para vocês, começou a sentir que não está muito bem, enfim, estou com mal-estar, não estou conseguindo dormir, estou me sentindo mais ansiosa, vou lá na unidade de saúde da família para procurar um atendimento, que pode ser com o médico, que pode ser com o enfermeiro, que pode ser com outros profissionais da saúde que possam fazer uma escuta qualificada. Ali, naquele primeiro momento, vai ser realizada uma escuta inicial e vai ser tentado identificar o que aquela usuária, o que aquele usuário do serviço de saúde está apresentando naquele momento. Quando se trata de um quadro leve dentro de saúde mental, uma depressão leve, uma ansiedade leve, os nossos médicos da saúde da família, eles vêm recebendo capacitação desde 2019 no manejo dessas condições. E aí, então, eles fazem esse manejo dentro das unidades de saúde da família mesmo. Quando eles identificam que ultrapassa o grau de complexidade da atenção básica, eles vão referenciar para outros pontos da rede de atenção. Então, aí a gente tem as policlínicas municipais, que tem os psicólogos, temos as policlínicas da rede do estado também, que faz parte da rede de atenção psicossocial.
Lá tem tanto psicólogos quanto psiquiatras, só que o acesso é por meio do sistema de regulação. E ali são casos moderados, né? O que seriam os casos moderados de modo geral? Um transtorno do pânico, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma ansiedade generalizada, né? Um transtorno de estresse pós-traumático, vai ficar mais ou menos ali no campo dos moderados. E aí, se for identificado que trata-se de um caso que demanda mais, né, que é um caso considerado grave em saúde mental, então essa pessoa pode ser referenciada para um dos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Aqui em Manaus nós temos 6 CAPs, sendo que 5 são de gestão municipal, 1 é de gestão estadual. Então a gente tem CAPs voltados para a população a partir de 18 anos, com transtornos mentais graves. Temos 2 CAPs, né? Um é estadual, o outro é municipal. Temos 2 CAPs voltados para o público infanto-juvenil, e aí vai ser tanto para transtornos mentais graves, quanto também para a questão de uso de substâncias, né? Psicoativas. E a gente tem também os CAPs AD, que são para o público a partir de 18 anos, com pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Olha, são muitas informações importantes, acho que dariam assim uns 10 podcasts sobre saúde mental. Mas agora, pessoal, a gente vai para o quadro Fala Especialista. Esse quadro é um quadro onde a gente escuta perguntas da população e tenta aqui, com a nossa psicóloga, com a nossa especialista, tirar as dúvidas do nosso público. Então, doutora, vamos ouvir as perguntas? Vamos lá. Sou Luana, eu sou engenheira e a minha dúvida é: quando identificar se a gente está apenas cansado ou estamos chegando no esgotamento emocional? Olha aí, doutora, saber reconhecer quando é só um cansaço ou quando isso já ultrapassou esse limite. Olha só, gente, quando a gente fala de estresse, a gente pode usar uma analogia de um elástico, né? Então, vamos supor que aqui eu tenho um elástico aqui na minha mão, a gente tensiona o elástico, ele foi tensionado, depois de um tempo eu solto, ele volta para a posição original. Então, ele está funcionando direitinho, né? Ele foi projetado para passar por tensão e ele respondeu bem à tensão, passou o momento de tensão, ele voltou ao seu funcionamento habitual. Beleza. Porém, suponhamos que a gente tensione esse elástico e a gente segure durante muito tempo. Né? Então, a gente passe aqui 10, 20, 30, além 40, além da sua capacidade. E aí, quando a gente solta o elástico, ele tá o quê? Ele não volta mais para aquele tamanho dele original. Então, isso que a gente chama de estresse. É quando a gente é submetido a uma tensão que está além da nossa capacidade. E aí a gente precisa saber diferenciar quais são os meus limites, né? Isso é uma coisa, assim, muito interessante. Por isso que é importante se conhecer. Se conhecer. Esse processo do autoconhecimento é fundamental. E, assim, interessante também dizer, como o Vygotsky dizia, né, da zona de desenvolvimento proximal, ele falava isso da questão do aprendizado, mas eu acho que também a gente pode utilizar aqui nesse caso, para dizer assim, que não existe um limite estabelecido, né? Eu só vou até aqui. Às vezes, com o passar do tempo e com o passar das experiências da vida, o nosso limite vai ampliando. A gente tem uma capacidade maior de resiliência, de suportar os desafios, né? Quanto mais, é como se a gente fosse criando calos, né? A gente vai aprendendo com as experiências. Mas mesmo assim, a gente precisa saber identificar, não, agora eu realmente preciso de um tempo para mim. Essa noite eu realmente vou precisar dormir bem, eu vou desligar o celular, eu vou conseguir alguém para ficar cuidando dessa pessoa que antes eu precisava cuidar, eu vou tomar um bom banho, eu vou demorar no banho, eu vou comer aquela comidinha que me agrada naquele momento, eu vou cuidar de mim. Então, ter esses momentos de autocuidado para poder esse elástico continuar funcionando bem. Exato. Temos mais perguntas aí, produção? Meu nome é Eligleice Pontes, eu sou síndica do condomínio Parque Solimões e a minha dúvida é:
No corre-corre do dia a dia, a gente tem vários afazeres. Como é que a gente pode enxergar que ter o autocuidado, tirar um tempo para si, não é um luxo? Nós comentamos muito sobre isso, né, Sim, doutora? eu penso que a gente já meio que já respondeu, né, de alguma forma no meio do nosso diálogo, né? Então vamos carimbar aqui, não é um luxo, Não é é uma necessidade. Exatamente. Então, a partir de agora, todo mundo vai dar um tempo para reconhecer Sim. aonde precisa ter esse autocuidado, né? E lembrar do elástico interior, né? Lembrar dessa figura do elástico, né? Como que tá o meu elástico nesse momento, né? Fazer essa brincadeira um pouco também consigo mesmo, né? Peraí, o meu elástico tá muito tempo tensionado, eu preciso de um tempo para ele relaxar. Saber nesse teu elástico, doutora, quem tem pavio curto, não tem essa expressão de pavio curto, vai ter que sofrer para aprender a segurar esse elástico, né? Vamos lá, próxima pergunta. Olá, eu sou Rose Maciel, sou gerente de vendas e a minha dúvida é: quando uma pessoa está passando um momento difícil e não quer buscar ajuda profissional, o que fazer? Doutora, eu vejo aí um grande problema, né? Sim. Na pergunta da nossa telespectadora. É reconhecer que está passando, que passou do limite ali do elástico, reconhecer que precisa de ajuda, é uma barreira muito grande. Sim. Até hoje, né? Sim. Principalmente, eu acho que nos homens. Eles têm muito mais dificuldade de reconhecer, porque, na minha opinião, reconhecer que não está legal é o primeiro passo. Sim. Isso aí já é, na verdade, um grande passo, né? Sim. Então, o que a gente pode falar sobre isso? A gente sempre orienta as famílias nesses casos, né, que você percebe que o seu familiar não está bem, você quer ajudar, mas ele não se auto-reconhece como não estando bem. A primeira coisa realmente, gente, é vínculo, é o carinho, é a presença respeitosa, é estar junto. É primeiro aquela pessoa sentir a sua presença, sentir que ela não está sozinha, sentir que você de verdade se importa com ela, que você quer o bem dela, que você está junto com ela. Esse é o primeiro passo. E aí, a partir disso, começar a ir conversando com ela, sensibilizando no dia a dia, uma conversa aqui, outra conversa ali. Né, diz que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E aí a gente vai nesses diálogos tentando realmente desmistificar essa barreira que existe em relação à questão de procurar ajuda em saúde mental, porque a gente sabe que existe muito isso, que é a psicofobia. São aquelas pessoas que elas já têm um problema, né, de um transtorno mental, um problema de sofrimento psíquico, mas elas não querem procurar ajuda porque elas ainda carregam consigo aquela visão estigmatizada de quem vai procurar um profissional de saúde mental é porque está louco, né? Está maluco, é a forma como as pessoas falam, né? Informalmente. E aí a gente precisa ver assim, gente, que todas as pessoas passam por momentos difíceis na vida, né? E quando a gente pode se abrir para procurar essa ajuda, isso não é uma vergonha, isso não é um sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, às vezes a gente admitir que a gente está precisando de ajuda, a gente precisa de muita força e de muita coragem para fazer isso. É um grande passo. Exatamente. Né? Perfeito. Vamos lá para a próxima? Meu nome é Joel Luiz, sou aposentado. A minha dúvida é sobre como aproveitar mais o tempo e desacelerar, relaxar durante o dia, saber melhorar mais o tempo de rotina. Acho que isso tem que virar um compromisso, né, doutora? Sim. Durante o dia, fazer essas pausas? Isso. Quando a gente está na nossa rotina, por exemplo, as crianças vão para a escola todos os dias, então elas já têm que se organizar, tem que tomar banho naquele horário, tem que acordar naquele horário, tomar o café naquele horário, porque elas vão para a escola e quando elas voltam, elas já têm toda aquela rotina estabelecida. Os adultos, né, que estão trabalhando também, às vezes a gente não está com vontade de levantar naquele dia, mas a gente levanta porque a gente tem um compromisso com
com o nosso trabalho. E o trabalho organiza a nossa vida, né? A gente tem uma rotina a partir do trabalho. E, gente, rotina é muito importante para a saúde mental. As pessoas pensam que rotina é uma coisa ruim, mas na realidade não é. A gente precisa de rotina, a gente precisa dormir nos mesmos horários, a gente precisa se alimentar nos mesmos horários. Isso é uma coisa que traz saúde física e também mental. No caso aí, quando a gente se aposenta, aí vem esse desafio, né? Que antes, durante toda a vida, aquela pessoa estava acostumada a uma rotina. E a partir daquele momento mudou a história dela. E ela precisa passar por um processo de adaptação àquela nova rotina dela. E ela precisa criar os seus horários e ser fiel aos horários. Então, estabeleça dentro dos seus horários mais ou menos o que é importante para você, o que você quer fazer, um esporte, uma caminhada, de repente aprender um novo idioma, ver aqueles projetos de vida que você tinha. Sempre tive vontade de fazer X coisa, mas eu nunca tive tempo. Eu fui deixando para depois, porque eu fui me preocupar com os filhos, fui me preocupando com a casa, fui me preocupando e o tempo foi passando e eu não fiz. Pronto, agora é o momento de parar e ver, poxa, aqueles meus projetos que estão lá na gaveta, eu vou retomá-los, eu vou começar, pega um papel, pega uma caneta, escreve o que é importante para você, que você ainda não realizou e que você gostaria de realizar. E começar a estabelecer um cronograma mesmo, uma rotina semanal para conseguir colocar em prática essas atividades. Temos mais perguntas? Olá, meu nome é Mário Fernandes, sou auxiliar administrativo e minha dúvida é: qual a importância das pequenas pausas ao longo do dia para a nossa saúde mental? Nós falamos bastante sobre isso, né, doutora? Sim, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Por Muito favor. importante essa pergunta dele. Durante muitos anos, eu trabalhei com pacientes tabagistas. E aí, eles têm uma crença de que o cigarro me acalma, né? E aí, a gente vai descobrindo, mas por que o cigarro acalma e tal? O que a gente descobre? Eles dizem assim, ó, na hora que eu vou fumar, eu tô aqui, envolto num trabalho, chegou um ponto que eu não consigo mais ir adiante, né? Então, eu vou lá fora, eu vou fumar o meu cigarro me torna criativo, eu resolvo o problema, eu venho aqui já com a solução. Mas o que é que acontece? Na realidade, ele deu uma pausa. Ele saiu, ele estava ali envolto naquele problema, e ele foi lá fora, ele viu que estava chovendo, ele viu aquelas pessoas ali atravessando a rua, ele respirou um ar fresco, no caso se não estivesse fumando, né? Ele tomou uma água, ele foi ao banheiro, ele quebrou aquele momento ali. E quando ele volta, realmente, o cérebro dele vem muito mais criativo, mas não é por conta do cigarro, é porque ele fez essa pausa no dia a dia. Então, as pausas são muito importantes. Toda vez que a gente estiver num trabalho muito difícil, que a gente está ali empacado, né, não consegue avançar, dê uma pausa de 5, de 10 minutos, saia do ambiente, vá ver outras pessoas. Quando você voltar, provavelmente o seu cérebro já está apontando ali para você outras soluções que você não estava conseguindo visualizar naquele momento. Doutora, em relação às perguntas do nosso público, eu senti falta de alguma pergunta em relação à espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade mesmo, fé, coragem. Isso influencia para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da pessoa? Sim. Se uma pessoa tem fé, a gente vê que ela melhora mais rápido. Inclusive, tem estudos hoje sobre isso, Vários estudos. Vários estudos mostrando isso, que quando a pessoa tem fé ou quando tem, inclusive, pessoas em oração por aquela pessoa, ela melhora mais rápido, né? Então, sim, essa relação com o transcendente, para quem tem fé, para quem acredita, é fundamental para a questão da saúde mental. Então, precisa realmente encontrar esse tempinho para quem tem essa fé, né, para quem acredita, procurar aquilo que realmente te faz bem e aí seguir em frente. Precisa, sim, ter esse momento também de se ligar, né, com o ser superior, né, de se conectar. Com espiritualidade Isso. mesmo, né? Bom, doutora, saúde mental é um tema que, se a gente pudesse, né, ficaria aqui
muitas horas falando sobre isso, né? Um tema que desperta muito interesse nas pessoas e que... porque está relacionado com muitos aspectos da vida, né? Sim. Então, falar sobre isso também é muito importante, né? Até para prevenir. Sim. Então, é necessário tocar muito nesse assunto, é necessário que o Janeiro Branco venha para a gente também falar para as pessoas da importância de cuidar das emoções, para que a gente possa até prevenir que elas adoeçam por isso, né? Isso mesmo. Então, esse é o objetivo da campanha Janeiro Branco, né? Sensibilizar a respeito dos cuidados que a gente precisa adotar no nosso dia a dia, mudar realmente o nosso estilo de vida. Não é uma vez nem outra, né? É uma mudança de estilo de vida, onde a gente tenta realmente colocar um pouco mais de qualidade de vida, sabendo sempre, é bom sempre frisar, que tem situações que estão muito além da nossa vontade e do nosso querer, né? Mas se a gente for olhar para aquilo que cabe a nós, daquilo que a gente ainda consegue fazer, tem muita coisa que a gente consegue fazer mesmo assim, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida, para nos cuidarmos, até aquelas pessoas assim que cuidam de outras pessoas, né? Mas elas precisam também se cuidar para poder elas estarem bem e continuar cuidando dos outros. Perfeito. Doutora, agora a gente vai abrir um espaço para o nosso quadro Espia Só, que traz aí muitas curiosidades sobre o tema, né? Então, vamos espiar? Vamos lá! Você sabia que o Janeiro Branco foi criado em 2014 por profissionais de saúde mental que queriam estimular o cuidado emocional logo no início do ano? A ideia partiu do princípio de que, em janeiro, muitas pessoas fazem planos, traçam metas, reorganizam a rotina e revisam suas prioridades. Por isso, é um mês perfeito para falar de sentimentos, autocuidado e saúde mental. A cor branca foi escolhida como um símbolo de recomeço, como uma folha em branco que oferece novas possibilidades para uma vida mais equilibrada. Hoje, o Janeiro Branco é um dos maiores movimentos de promoção da saúde emocional no Brasil e reforça a importância de cuidarmos da mente com o mesmo compromisso que cuidamos do corpo. Giane, a gente viu aí o nosso quadro Espia Só, né, com muitas curiosidades sobre o Janeiro Branco, e a gente vê que esse movimento vem ganhando força, né, vem ganhando muito espaço. Sim. E é cada vez mais interessante falar sobre esse tema, né, é mais interessante que as pessoas falem sobre saúde mental. Sim, a gente vê cada vez as pessoas se mobilizando mais, isso é muito positivo, né? A gente vê nas universidades, os próprios profissionais da saúde, nas empresas, né? As pessoas vão aderindo realmente a essa campanha e é um momento muito importante, né, gente, de estar tentando desconstruir esses estigmas que foram colocados ao longo de tantos anos em relação a procurar ajuda em saúde mental, né? E esses estigmas que atrapalham a população. Quanto mais você demora, se você está com qualquer problema de saúde, quanto mais rápido você for procurar ajuda, mais fácil é a solução e mais rápida também. E quanto mais você demora, a tendência é a situação se agravar um pouco mais e demandar muito mais para conseguir uma solução. Então, se você percebe que você não está muito bem, que você precisa de algum tipo de ajuda, não hesite em procurar ajuda. É isso. Então, a gente espera aqui que toda a conscientização no nosso Janeiro Branco impactem positivamente no comportamento das pessoas, que façam com que elas se conscientizem e olhem para si, né, para conseguir perceber quando o caminho está indo ali para uma coisa diferente do que ela era e que essa campanha venha realmente a impactar positivamente na vida das pessoas, doutora. Eu quero aqui te agradecer a presença nesse nosso bate-papo. Foi um prazer conversar contigo. Prazer foi e nós meu. nos encontramos lá na secretaria.
Tá ótimo. Muito obrigada, doutora, por essa oportunidade. É um prazer estar aqui conversando, né, com você sobre isso e sobre saúde mental. É muito importante que realmente a gente comece a refletir sobre essas questões, né, que antes se via como algo que não era importante, né, que era frescura e tal, mas hoje quanto que a gente reconhece que isso tem um impacto fundamental na vida das pessoas. Então, que essas informações possam ser difundidas, que você que está nos assistindo possa estar conversando sobre isso com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com os seus filhos, com os seus pais, enfim, com os seus pares, e que possa realmente estar difundindo essas informações positivas, né, que possam estar nos ajudando aí nessa disseminação de informações positivas em saúde mental. Bom, Giane, mais uma vez eu agradeço a tua presença aqui no nosso podcast e agradeço também ao nosso público que esteve aí ligado com o nosso podcast, fazendo perguntas, tirando dúvidas. E aí a gente encerra mais um podcast, lembrando que todos eles estão acessíveis nas nossas plataformas, no canal do YouTube da Sensa Manaus. Curta, compartilhe, fale com um colega, mostre o programa, tem muitas informações legais e importantes. Valeu e até o próximo episódio. Obrigada!